Meus queridos, nesse vídeo eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu sou necrófilo. Aqui no nosso fundo vocês estão vendo que está anoitecendo, né? E nesse clima a gente vai conversar sobre a necrofilia da arte. Eu, no começo do vídeo, eu confessei que eu era necrófilo, né? É verdade. E provavelmente você que está assistindo esse vídeo também é. Por que as pessoas se interessam mais por um artista depois que ele morre? Isso é uma coisa inerente ao ser humano, não é culpa de ninguém, é uma coisa inconsciente. Quando o artista morre, a gente acaba conhecendo mais o trabalho dele. Isso vale para qualquer coisa, de um artista que você já é fã, ou de repente se você não é fã, você acaba indo atrás do trabalho dele e de repente você acaba até virando fã por causa disso, né? E tem os agravantes, né? Se as circunstâncias da morte dele forem trágicas ou violentas, aí sim existe uma comoção no mundo que eleva esse artista à enésima potência. Ele vira um superstar da noite para o dia. Por exemplo, ter um filme lançado depois que o ator morreu é garantia de sucesso do filme. Independente se o filme é bom ou ruim, né? Aconteceram vários casos assim, né? O Brandon Lee, por exemplo, o Heath Ledger, não sei falar o nome dele. Heath Ledger, o rapaz lá, o Coringa, ele ganhou um Oscar por causa do papel dele no Coringa. Vocês me desculpem, meus queridos, mas não é um filme para ganhar Oscar, né? Mas toda aquela comoção em volta dele acabou influenciando a decisão da academia, por exemplo. Aquele Velozes e Furiosos, eu não entendo, o filme ultrapassou, explodiu a barreira de sucesso. Eu vou ser sincero, meus queridos, eu nunca tinha ouvido falar naquele ator que morreu. Mas é a vida, né? Aliás, é a morte, né? A morte valoriza o passe do ator, né? Bruce Lee, por exemplo, eu sempre gostei do Bruce Lee, talvez pela necrofilia, né? Porque ele já tinha morrido quando eu conheci, mas eu sempre gostei. O que acontece? Quando ele morreu, ele estava fazendo um filme. Eles lançaram aquele filme, que ele tinha gravado pouquíssimas cenas, alguns minutos só do filme, e eles lançaram o filme com um dublê fazendo o papel dele, e de vez em quando eles colavam uma máscara da cara do Bruce Lee na cara do dublê. Uma maluquice isso, né? E assim, o filme foi um sucesso, ganharam uma fortuna de dinheiro em cima do coitado do morto lá, né? Outro exemplo de necrofilia extreme, Michael Jackson. Ele estava em baixa quando morreu e era uma figura odiada pela crítica e completamente esquecido pelo público. Quando ele morreu, ele virou o artista preferido de boa parte da humanidade, né? Por exemplo, a palavra pedofilia deve estar completamente desvinculada do cantor. Afinal, ele já morreu. Então ele deve ser canonizado, né? Sem contar que a morte dele veio providencialmente para todos que o cercavam. Que coisa, né? Ele vivo, ele só dava trabalho e prejuízo. Morreu e agora ele é o ídolo das multidões. Todos que o cercavam ganham rios de dinheiro. Como a morte é linda, né, meus queridos? Como a morte é alegre. Michael Jackson é um típico caso de alguém que vale mais morto do que vivo. E existiram milhares assim, né? Kurt Cobain, Elvis Presley, por exemplo, e tantos outros. Mais um caso, por exemplo, Robbie Williams. A gente tinha a imagem dele feliz, alegre e de sucesso, de todos aqueles nossos filmes que a gente assistia na infância, né? Ele era um amigo nosso, ele era próximo da gente. E aí a gente não entende como ele morreu, e ainda mais daquela forma tão violenta, né? Tirando a própria vida. Como ele pôde ter feito isso se ele era tão feliz? Isso era a imagem que a gente tinha, pelo menos, né? Mas aí, se a gente for fazer uma retrospectiva, o coitado estava amargando fracasso atrás de fracasso na carreira dele e tendo que se virar fazendo ponta em filminhos vagabundos para poder pagar a conta. Óbvio que nada justifica o suicídio, óbvio. Mas isso prova que ele estava completamente esquecido, né? Todo mundo vê as pingas que tomam, mas ninguém vê o tombo que leva, né? E o que aconteceu? Da noite pro dia, depois dele morrer, ele virou o maior comediante da história do universo. Mais um exemplo. Você sabe que o Van Gogh, em vida, conseguiu vender apenas um quadro que ele fez? E pro irmão dele, meus queridos. E ele morreu louco no hospício, né? Hoje, qualquer quadro dele vale milhões e milhões. E se a pessoa morre em circunstâncias não naturais, isso é agravado, né? É mais forte esse impacto. Os Mamonas Assassinas, o Ayrton Senna, dá pra entender o que acontece, né? Assim, as pessoas não esperam isso e as pessoas se projetam naquela situação também, né? Mas o que eu não consigo entender é, de repente você começa a admirar o trabalho
de um artista que provavelmente você não gostaria. Tem até um pouco de empatia também, né? Teve o cantor lá, o Leandro, né? Leonardo, não sei qual dos dois lá, um dos dois que morreu, e a agonia dele enquanto morria era transmitida quase em tempo real pela TV, né? Mais antigo, podemos citar o Cazuza também, né? Tem a capa famosa da revista Veja, que mostra ele definhando, né? Ele nos momentos finais da vida, mostrando, está morrendo. Isso no mundo inteiro tem, né? Aquelas revistas sensacionalistas que mostram a pessoa magrinha, né? Bem esquelética, falando momentos finais da vida. É a atração mórbida que as pessoas têm pela proximidade da morte dos outros. São as pessoas conhecidas, só que você não tem um laço afetivo com aquela pessoa. É um conhecido seu, só que é uma coisa unilateral, né? Só você conhece ela não conhece você. Então, acaba não desenvolvendo esse laço afetivo e você tem essa curiosidade mórbida de querer saber mais. Você está sofrendo com isso também, mas é mais por uma curiosidade do que pelo sofrimento legítimo. Por exemplo, quando um artista conhecido está mais velhinho, não tem tanta comoção, né? Mas mesmo assim a morte dele incita a curiosidade, né? Vários artistas mais velhos, quando morrem, as pessoas acabam indo atrás do trabalho. Tem uma outra coisa também, quando você já admira muito o artista, né? E ele morre, nesse momento você fica muito triste, porque você percebe que ele nunca mais vai poder produzir aquela arte que te alimenta, né? Eu vou citar um exemplo, o Renato Russo, por exemplo. Quando ele morreu, eu tava ouvindo o disco dele quando eu ouvi a notícia, porque o disco dele tinha acabado de sair algumas semanas, e eu tava ouvindo 24 horas, né? E de repente tava a televisão ligada, passa o plantão do Jornal Nacional lá, aquela musiquinha de medo, né? E aí eles avisam que Renato Russo morreu inesperadamente. E eu ouvindo o disco dele naquele momento. Então assim, aquilo me chocou de uma forma, e eu fiquei tão mal naquela época, eu fiquei fisicamente mal, aquilo me afetou, porque eu sabia que nunca mais eu iria ver um trabalho daquele artista que eu admirava, né? É triste isso, é muito triste. Essa psique humana é complicada. A gente não está preparado, né, para a morte. E ainda mais a morte de alguém que nos provê alguma coisa que a gente se sente bem. Um artista que nos doa, né? A gente nunca está preparado para isso. Mas a obra fica, né? O que importa é que a obra fica. E é isso daí, meus queridos. Nesse clima macabro, esse vídeo eu achei meio macabro, hein? Nesse clima, ó, já ficou noite, ó, enquanto a gente falava já ficou noite. E bola pra frente, meus queridos. A vida segue, vamos em frente. Enquanto tivermos vida, vamos vivendo, diria o filósofo, né? E neste clima de crepúsculo que estamos vivendo, vamos encerrando o vídeo por aqui. Espero que não tenha ficado pesado demais o tema, mas eu achei interessante a gente discuti-lo. Quero a opinião de vocês, o que vocês acham. Se gostaram do vídeo, dá um joinha, adicione aos favoritos, comentem, divulguem, se inscrevam no nosso canal e beijo no coração. Quando a gente olha para o passado, é estranha a sensação da gente lembrar das diferentes fases de nossa vida, né? E perceber que aquela pessoa que a gente está se lembrando não é mais a gente, é uma outra pessoa.